No início dos anos 20, pouco após findada a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se consagraram como a nação mais próspera do planeta. Tudo estava às mil maravilhas, e a cidade de Nova York se tornou a capital do mundo. Esse era o American Way of Life, e a festa nesses anos loucos parecia que ia durar para sempre. Foi um período de rápida modernização, evolução tecnológica, prosperidade econômica, riqueza. Tudo parecia perfeito, até que... Fala aí, meu nome é Gabriel Pereira e esse aqui é o canal Contabilidade.png. Como prometido, tá aqui um vídeo sobre a crise de 1929. Meus amigos, esse é o filme de terror favorito de todos os econoloucos mundo afora. E eu não poderia ficar de fora de falar um pouquinho sobre isso. Embora no começo dessa semana, enquanto eu escrevia esse roteiro aqui, eu tive a maravilhosa notícia de que o Thiago Nigro, o nosso primo rico, fez um vídeo sobre o tema também. Um vacilão mesmo. Mas o vídeo dele não tem gameplay de SimCity no fundo, então tá aí. E também só pra relembrar, eu vou manter a série principal de vídeos, que vai seguir algo muito próximo da grade curricular de Ciências Contábeis, mas também teria uns vídeos paralelos como esse aqui, de assuntos legais, sem fugir tanto do tema, é claro. Isso é interessante para quem gosta de contabilidade. Mas sem enrolação, senhoras e senhores, vamos para o conteúdo. Pega a pipoca, dá aquela encostada e aproveita. Tamo junto. Para entender o maior tombo financeiro da história, a gente precisa entender o auge da festa. Imagina os Estados Unidos em 1920. A Primeira Guerra Mundial acabou, o país se tornou a maior e mais próspera nação do mundo, e o sentimento era de que nada podia dar errado. Pela primeira vez a tecnologia chegou na casa das pessoas. O rádio, a geladeira, o icônico Ford T não era mais um luxo dos milionários. Com o avanço da Revolução Industrial, a Ford já era capaz de produzir 10 mil carros por dia. E a oferta derrubou o preço. Lançado em 1908 por $850, o veículo chegou a custar apenas $260 em 1920. Uma pechincha. A indústria estava a todo vapor, produzindo como se não houvesse amanhã. E para a galera comprar tudo isso, o crédito começou a rolar solto. Foi o começo da cultura do compre agora, pague depois. Mas o brilho nos olhos não estava só nas fábricas. Sabe onde mais ele estava? Estava em Wall Street. Investir na bolsa de valores virou febre nacional. Do engraxate até o magnata, todo mundo tinha uma diquinha de uma ação que ia explodir. E é aqui que entra o conceito que você, futuro contador, precisa cravar na mente: alavancagem. As pessoas compravam ações na margem. Funcionava assim: você queria comprar $100 em ações, mas só tinha $10. O corretor te emprestava os outros 90. Se a ação subisse para 110, você vendia, pagava o empréstimo e sobrava $10 de lucro. Ou seja, você dobrou seu capital inicial de $10. Parecia dinheiro infinito, é um cheat da vida real. Mas tinha uma coisinha errada aí. Enquanto o preço das ações subia no gráfico da bolsa, o salário dos trabalhadores não subia na mesma velocidade. A produção das fábricas começou a sobrar nas prateleiras porque o povo estava endividado até o pescoço. Poucos sabiam, mas esse era o prenúncio da maior crise econômica da história até os dias de hoje. As empresas e as fábricas estavam começando a estocar os produtos. O rádio não vendia mais tanto, o carro já tinha em toda a garagem, o ciclo operacional estava travado. As empresas compravam matéria-prima, produziam, mas não vendiam. Só que, na bolsa de valores, o preço das ações continuava subindo. Era um descolamento total. O valor de mercado da empresa no gráfico era 10 vezes maior que o valor contábil dela no papel. O sistema estava rodando em, abre aspas, overclock. Lembra que eu falei que você comprava $100 com apenas $10? Isso criou uma montanha em dívidas invisíveis. Os bancos pegavam o dinheiro dos depósitos das pessoas comuns
aquela poupança da vovó para emergência, e emprestava para as corretoras especularem na bolsa. Era um esquema de pirâmide legalizado. Se a bolsa parasse de subir por um dia, o castelo de cartas balançava, porque o cara que pegou dinheiro emprestado precisava que a ação subisse para ele pagar os juros para o banco. Se não subisse, ele não tinha como pagar. Era o famoso tô devendo, não nego, pago quando a ação subir. Você entendeu o que estava acontecendo? Era só uma faísca para toda essa palha explodir, meu amigo. E quando parece que tá ruim, lembre-se, nada é tão ruim que não possa piorar. Não era só na cidade que a batata estava esquentando. O pessoal do campo, os fazendeiros, já estavam em crise há muito tempo. Durante a guerra, eles produziram para mandar comida para a Europa. A guerra acabou, a Europa voltou a plantar e o preço do trigo e o milho despencou. Os fazendeiros não conseguiam pagar os empréstimos das máquinas que eles compraram. Ou seja, o setor primário da economia já estava colapsando. Mas Wall Street achava que era só uma coisinha passageira. Em setembro de 1929, o índice da bolsa bateu seu recorde histórico. Mas o volume de venda nas lojas físicas tinha caído. Alguns investidores mais espertos olharam para o balanço das empresas e pensaram, tem parada errada aí. Eles começaram a vender silenciosamente, e quando os grandes vendem, o sistema começa a dar sinais de que vai travar de vez. O sistema começou a apresentar os maus sintomas em setembro. O mercado estava nervoso, as ações subiam e desciam sem explicação, mas a verdadeira bomba veio em outubro. A galera começou a perceber que o preço das ações era puro hype. Ninguém queria mais ser o último a segurar a batata quente. No dia 24 de outubro, a famosa Quinta-feira Negra, o pânico se instalou. 13 milhões de ações foram jogadas no mercado de uma só vez. E o sistema simplesmente não tancou. Para ilustrar melhor para você, aconteceu basicamente... Foi isso que aconteceu. Lembra da alavancagem? Ela virou a vilã. Os corretores ligavam para os clientes, sua ação caiu 10%, ou você bota mais dinheiro aqui agora, ou eu vou vender tudo o que você tem para poder pagar o banco. Como ninguém tinha dinheiro físico, estava tudo no papel, as vendas forçadas viraram um efeito dominó. Era um flood de ordens de vendas que as máquinas da época não conseguiam nem processar direito. Os tickers, aquelas fitinhas que mostravam o preço das ações, estavam com horas de atraso. O cara achava que estava perdendo $100, mas na verdade ele já estava devendo até a alma pro banco e não sabia. Depois de um final de semana de agonia, veio o dia 29 de outubro, a Terça-feira Negra. Foi o pior dia da história da Bolsa de Nova York. Foram 16 milhões de ações negociadas. Bilhões de dólares simplesmente evaporaram. Empresas gigantescas passaram a valer menos que o papel onde as ações delas eram impressas. Pessoas que eram milionárias no café da manhã estavam na fila da sopa na hora do jantar. Diz a lenda que os corretores começaram a pular da janela de Wall Street. Embora tenha ocorrido alguns casos trágicos, o maior suicídio foi o financeiro. Bancos inteiros começaram a fechar as portas porque não tinham mais reserva. Imagina você chegar no seu banco, todo pomposo para sacar uma grana, e ele simplesmente não existe mais. O dinheiro de milhões de americanos simplesmente sumiu, junto com os bancos que quebraram. A crise de 1929 não ficou só presa em Wall Street. Os Estados Unidos eram o maior player da economia mundial. Eles emprestavam dinheiro para a Europa se reconstruir da guerra e compravam produtos do mundo inteiro. Quando o sistema deles caiu, foi um efeito dominó que afetou o planeta inteiro. Eles pararam de emprestar. E pior, pararam de comprar. Aqui o Brasil entra um pouquinho na dança também. Naquela época, a nossa economia era basicamente uma coisa: café. A gente era o maior produtor do mundo e os Estados Unidos eram os nossos maiores compradores. Então, olha que doideira. Imagina a cena. O fazendeiro brasileiro tinha o ciclo operacional todo planejado, ele plantava, colhia e esperava os dólares americanos entrarem para pagar as contas para o banco. De repente, o cliente sumiu. O preço do café derreteu mais rápido que gelo no asfalto. O colapso foi tão grande que o governo brasileiro teve que tomar uma medida desesperada. Para o preço do café não chegar a zero por causa do excesso de oferta, o governo começou a comprar o café dos produtores e queimar. Sim, literalmente. Eles usavam as sacas de café como combustível de locomotiva ou jogavam no mar. Era uma tentativa de controlar a oferta para salvar o valor do que sobrava. Essa crise do café
quebrou a elite agrária que mandava no Brasil, a famosa política do café com leite. O sistema político começou a colapsar e precisava de uma solução. Foi essa crise que abriu caminho para a Revolução de 30 e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. O Brasil percebeu que não podia depender só do café e começou a focar na industrialização. Ou seja, a crise de 1929 foi o que forçou o Brasil a instalar um novo modelo econômico, saindo da fazenda e indo para a fábrica. No resto do mundo, o cenário era de guerra. Na Alemanha, a crise foi o combustível perfeito para o surgimento de ideologias extremistas. Sim, tô falando do bigodinho de mosca, mas isso é papo para outro vídeo. O desemprego virou uma pandemia, as pessoas perderam a fé no mercado. O capitalismo parecia que tinha sido corrompido para sempre. O mundo precisava que a economia americana se resolvesse, e a economia americana precisava de uma atualização, e esse progresso já estava em andamento. Em 1932, os Estados Unidos e o mundo estavam no fundo do poço. O modelo antigo de deixa o mercado se resolver sozinho não funcionava mais. Foi aqui que entrou um novo gestor, Franklin D. Roosevelt. Ele trouxe uma ideia nova, o New Deal, um conjunto de programas e reformas econômicas baseadas nas teorias de um economista chamado John Maynard Keynes. Quem lembra dele? Levanta a mão, eu já falei dele em outro vídeo. O papo pro Keynes era o seguinte: se o motor do setor privado parou, o governo tem que girar a manivela. É o que a gente chama de intervencionismo. O New Deal foi basicamente um service pack gigante na economia. Roosevelt começou a injetar dinheiro onde não tinha. Obras públicas, construção de pontes, estradas, represas para gerar emprego. Seguridade social. Criaram a aposentadoria e o seguro-desemprego. Leis bancárias. Criaram o FDIC, que garantia que, se o banco quebrasse, o seu dinheiro não sumiria. É tipo um fundo garantidor que a gente tem aqui. Falando um pouco de contabilidade agora, foi depois de 1929 que as regras de auditoria ficaram sérias. Auditoria é um processo de um profissional, o auditor no caso, de examinar os registros, os relatórios financeiros de uma empresa, como se ele fosse um detetive, para garantir que eles estejam corretos, completos e em conformidade com as leis. O objetivo final é aumentar a confiança dos investidores, bancos e do público em geral nos números apresentados pela empresa, assegurando transparência e evitando fraudes ou distorções. O governo sacou que não dava para deixar as SAs, lembra delas? Publicarem qualquer número. As empresas passaram a ser obrigadas a mostrar seus relatórios reais e auditados por um profissional de fora da empresa. A profissão de contador e auditor subiu de nível. A gente virou um vigilante que impede que outra bolha dessa cresça no futuro. A Grande Depressão de 29 só terminou de verdade com a Segunda Guerra Mundial, que forçou a indústria a rodar 200%. Mas a lição ficou. A economia não é infalível. Ela precisa de manutenção, de regras claras e, acima de tudo, de honestidade nos números. 1929 provou que, quando a contabilidade vira ficção, a realidade cobra o preço, e em dobro. Meus amigos, é isso. Espero que tenham gostado, deixem suas observações, dúvidas, críticas, elogios aqui nos comentários. Inscreva-se! Compartilha também, manda lá para aquele seu amigo que pergunta: nossa, por que não dá para comprar ação com cartão de crédito? Que esse cara aí tem que se informar. Galera descobre esse negócio de investimento e fica meio pirado. Galerinha, é isso. Por enquanto. Tamo junto. Valeu!